Olá, meus queridos, estamos de volta. Então, voltamos com o nosso tema, liberdade. E hoje a gente vai fazer a correção da atividade, duas atividades que foram propostas na semana passada, da página 67 e da página 68. Então, tiveram os textos, vocês fizeram a leitura dos textos, e baseado nessas leituras a gente vai passar para as respostas. Então, a primeira pergunta é: ser livre é fazer tudo o que se quer e quando se quer? Justifique sua resposta. Então, a gente vai responder também baseado nas discussões das aulas anteriores e nos textos. Então, ser livre é agir de uma forma de acordo com as leis da sociedade. Essas questões, elas são questões com respostas pessoais, mas a gente vai usar também os textos para usar como base dessas respostas. Então, a partir do momento que você usa sua liberdade para agir de acordo com as leis e as regras da sociedade, respeitando o espaço do outro, você age de uma forma livre, né? Caso contrário, a liberdade ela pode ser colocada em questão. Então, é necessário, para que haja liberdade, sempre respeito às leis da sociedade que você vive, né? Segunda, que tipo de atitude nos afasta da experiência da liberdade? O que nos afasta da experiência de liberdade são atitudes impensadas, são ações impensadas, são reações que são resultado de ações instintivas e não da racionalidade. Então, quando se pensa, se usa a razão para tomar uma decisão, normalmente são decisões mais ponderadas. Agora, quando se age de uma forma sem pensar, instintivamente, às vezes são atitudes que nos prejudicam. Terceira questão: quando dizemos que nos falta liberdade? Quando nossa capacidade de escolha, quando o nosso poder de decisão ele nos é tirado, e aí a gente pode falar de falta de liberdade. Quarta questão: o que é vontade de poder? Vontade de poder é quando é a faculdade de decidir, é a faculdade, a capacidade de agir, a capacidade de tornar aquilo que está sendo idealizado em algo real. Então, essa é a vontade de poder. Passando agora para a próxima questão. E agora você também tem um texto, como a própria questão fala, de acordo com o texto, que é ser livre. De acordo com o texto, ser livre é agir de forma a entender as regras da sociedade, entender as leis da sociedade, ser consciente do que se estabelece de acordo com a moral, e mesmo sem participar da construção dessas regras, essas normas morais, ser consciente é respeitar essas regras, que moralmente são construídas pelo coletivo, né? Então, lembrando que cada sociedade tem as suas próprias leis e as suas próprias regras, e se estabelece o que é moral ou não. Então, o que é moral está ligado à cultura, à identidade, a um grupo social. Então, ser consciente, ser livre é agir de forma consciente da moral, e respeitando essas regras. Lembrando que mesmo não fazendo parte da construção delas, mas agir de acordo, de respeito ao que se estabeleceu. Você se considera livre? Justifique sua resposta. Então, se você você pode decidir, se você pode agir, se você não tem empecilhos para tomada de decisões, e enfim, você pode ser considerado uma pessoa livre. Todas as pessoas do mundo são livres? Justifique sua resposta. Algumas pessoas elas não contam com a liberdade justamente por ter as consequências, por pagar pelas consequências dos seus atos. Então, algumas pessoas agem de uma forma instintiva, como a gente respondeu na questão passada, agem de uma forma impensada e acaba tendo a sua liberdade retirada.
Então, algumas pessoas elas não são livres, justamente por não respeitar leis e regras. E a última questão, ela fala, quando você se sente mais livre? Então, algumas pessoas se sentem mais livres quando... isso é uma variação de acordo com cada um, né, também. Essa também é a gente pode considerar uma pergunta, uma resposta pessoal. Mas muitas pessoas se consideram, se acham livre no momento que vão viajar, no momento, numa atividade cultural, no momento de leitura de livros, enfim, no momento que você vai para uma praia. É uma questão pessoal, mas a liberdade ela tá ligada, às vezes muita gente fala da liberdade quando está na natureza, em contato com a natureza. E da mesma forma como o pensamento de liberdade ela tá na gente. De que forma? Quando a gente pensa em coisas boas, quando a gente pensa nesse contato com a natureza, nesse contato com as pessoas que nos faz bem, esse contato com elementos culturais que faz parte da nossa construção, identidade. Então, basicamente, são essas ações e essas atividades que nos tornam o sentimento de liberdade, que traz muito forte o sentimento de liberdade. Então, nas próximas aulas a gente vai continuar falando sobre liberdade. Nós temos atividade recorrente sobre o tema e vamos falar sobre livre-arbítrio no nosso próximo encontro. Então, nos encontramos na próxima semana. Fiquem bem, estejam bem, até lá.